Você sabe quais foram os primeiros pecados do diabo? Isso é muito importante de nós saber, porque é isso que ele usa contra nós nos dias de hoje. Olá, queridos e queridas irmãs, povo de Deus que estão aqui comigo se preparando para a breve volta de Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer e uma alegria estarmos aqui com a palavra de Deus em mãos, a nossa única regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Para meditarmos na palavra de Deus, aprendemos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus e no final juntos orarmos. Para você que está entrando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui foi criado com o desejo de nos prepararmos para a breve volta de Jesus Cristo. As escrituras nos falam que Jesus voltará em poucos anos. Se você tem esse desejo de se preparar para isso, para esse acontecimento maravilhoso, se você tem o desejo de se arrepender dos seus pecados, se consagrar a Cristo Jesus para quando Ele voltar a estar em pé, então se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe, porque tudo isso ajuda no crescimento do canal. E sempre que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. E vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos irmãos, é o significado da palavra diabo e Satanás. E segundo a Bíblia Sagrada, e segundo esse dicionário aqui, ó, dicionário Vine, um dicionário incrível que fala sobre os significados da palavra tanto no hebraico como no grego. E diz, queridos irmãos, que diabo quer dizer acusador, caluniador. E Satanás quer dizer adversário, se tornou o adversário de Deus. E também adversário de nós, que seguimos a Deus, que queremos fazer a sua vontade. E para você que gosta de conhecer com mais profundidade os escritos da palavra de Deus, eu aconselho você a comprar esse dicionário aqui, ó. Bem grosso ele, muito bom esse dicionário. Ele nos dá muitos ensinamentos, estudando ele junto com a Bíblia Sagrada. E o diabo, queridos irmãos, ou Satanás, como você preferir, ele foi criado por Deus perfeito, sem nenhum pecado. E sabe como é que eu sei disso? Porque a Bíblia Sagrada, a maravilhosa palavra de Deus, nos ensina isso. Ezequiel capítulo 28, versículo 15, se você puder ler, leia junto comigo. E diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, e até que se achou iniquidade em ti. A palavra iniquidade, queridos irmãos, tem vários significados, mas os principais quer dizer maldade ou um desacordo com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é enfática em dizer que o diabo era perfeito nos seus caminhos, foi criado perfeito, desde o dia que ele foi criado, até que se achou a maldade nele, o pecado nele. O pecado surgiu nele de forma misteriosa. A Bíblia não nos fala como surgiu, mas nos fala que surgiu nesse anjo. Um anjo criado por Deus perfeito. E mais, queridos irmãos, Deus ele é tão maravilhoso que ele, mesmo sabendo que esse anjo ia pecar contra ele, ele fez de tudo para ajudá-lo. Fez de tudo para que ele se sentisse bem. Mostrou todo o seu amor por esse anjo, criando as melhores coisas para ele. E veja o que diz em Ezequiel, no mesmo capítulo 28, só que um pouquinho mais para trás, no versículo 13. E diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. Queridos irmãos, a Bíblia não fala, mas eu creio que esse jardim do Éden era lá no céu. Teve um jardim do Éden aqui na terra, mas eu creio que esse jardim do Éden também tinha lá no céu. Porque isso tudo aqui aconteceu antes de Adão e Eva ser criados, antes de a terra ser formada por Deus. Então por isso que eu tenho essa visão que esse jardim também existia lá no céu. E essa é uma visão minha, a Bíblia não fala isso, mas é o que dá a entender. Continuemos lendo. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Olha, queridos irmãos, que interessante.
no dia em que o diabo foi criado, ou esse anjo que foi criado por Deus perfeito, todas essas pedras preciosas foram criadas especificamente para ele. Deus criou todas essas pedras preciosas, tudo para enfeitá-lo. E diz mais no 14: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Vejam, queridos irmãos, esse anjo, além de andar no brilho das pedras, de permanecer no monte santo de Deus, ele tinha o mais alto cargo. Ele era um querubim cobridor. Imaginem agora, queridos irmãos, esse anjo podia estar dia e noite na presença de Deus. Ele era um líder de todos os outros anjos. E ele poderia, queridos irmãos, e ele podia, na verdade, estar sempre pertinho de Deus, sempre presenciando o poder de Deus, a magnitude de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Tudo isso ele presenciava dia a dia. E no versículo seguinte, como a gente já leu antes, fala que ele era perfeito nos seus caminhos desde o dia que ele foi criado. Mas no versículo 17, queridos irmãos, encontramos o primeiro pecado do diabo. E diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Queridos irmãos, olha que revelador aqui nos mostra por que o diabo cometeu o seu primeiro pecado. E diz a palavra de Deus em Ezequiel que ele se corrompeu por causa da sua beleza, por causa do seu resplendor, por causa da sua formosura. O coração dele se engrandeceu por causa da sua vaidade, queridos irmãos. E esse foi o primeiro pecado cometido por ele. E eu até posso imaginar, queridos irmãos, sendo ele um querubim cobridor, que estava sempre diante da presença de Deus, vendo o poder de Deus. Imaginem vocês agora, Deus no seu trono, com o Espírito Santo e também Jesus, sendo adorado por todos os anjos. E agora o diabo, esse anjo que ainda era perfeito, começa a ver tudo aquilo e começa a se perguntar por que eles precisam ser adorados e por que não eu ser adorado, sendo que eu sou perfeito, sendo que eu sou lindo, sendo que eu sou maravilhoso. Talvez ele se olhava no reflexo das pedras que Deus criou para ele, as pedras preciosas, e ele olhava para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo, e começou a guardar dentro do seu coração essa vaidade. Eu é que quero ser adorado, eu é que preciso ser adorado por todos esses anjos. E aí entra, queridos irmãos, o seu segundo pecado, que foi a cobiça. Ele começou a cobiçar o trono de Deus, ele começou a cobiçar o lugar de Deus, uma criatura querendo tomar o lugar do Criador. E isso, queridos irmãos, a palavra de Deus, a maravilhosa palavra de Deus, também nos mostra um pouquinho do que estava dentro do seu coração naquele momento. Isaías 14, versículo 12 ao 14, se você puder ler, leia junto comigo. E diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Olha o pensamento dele, queridos irmãos. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o pensamento do diabo nesse momento, queridos irmãos. Cobiçando o trono de Deus, ele estava querendo ser maior que o próprio Deus, que foi quem o criou. E vemos, queridos irmãos, que um pecado leva a outro pecado, quando endurecemos o nosso coração e não nos arrependemos.
Ele começou a ver Jesus, Deus e o Espírito Santo serem adorados. E ele começou a alimentar a vaidade no seu coração. Por causa da sua beleza, ele começou a alimentar isso e dizer e pensar que ele não precisava adorar ninguém. Que ele é quem precisava ser adorado. Que os anjos tinham que estar de joelhos diante dele, assim como estavam para Deus Pai, para Deus Filho e para o Espírito Santo. E depois disso ele já começou a cobiçar o trono de Deus. Agora ele olhando ali para Deus e seu Filho e o Espírito Santo sendo adorados, ele começou a cobiçar, querer estar naquele lugar, naquela posição que não lhe era devido, porque ele era uma criatura. E eu imagino Deus sabendo de tudo isso, o que se passava no coração dele. Deus, com tamanho amor e misericórdia e bondade que é, tentando convencê-lo do contrário. Tentando ajudá-lo, fazendo com que ele se arrependesse dos seus pecados. Mas aí entra o terceiro pecado do diabo, queridos irmãos, que é o orgulho. Por causa do seu orgulho, ele não voltou atrás. Por causa do seu orgulho, ele não se arrependeu dos seus pecados. Porque se ele tivesse se arrependido de ter cobiçado o trono de Deus, de ter agido com vanglória, Deus o teria perdoado, queridos irmãos. Porque Deus é amor e misericórdia. Com certeza Deus deu inúmeras chances para ele se arrepender. Mas esse terceiro pecado, o orgulho, acabou endurecendo o seu coração e fazendo com que ele não voltasse atrás. E por isso diz, queridos irmãos, e fecha certinho esse texto de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, que diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Foi na multiplicação, queridos irmãos. Ele cometeu um pecado, não se arrependeu, foi a vaidade. Cometeu o segundo pecado, que foi a cobiça, e não se arrependeu. Cometeu então o terceiro pecado, que foi o orgulho, endurecendo o coração e não se arrependeu. E daí por diante, ele começou a pecar em várias coisas contra Deus. E aí começou a mentir, acusar Deus, agir com falso testemunho, enganando os outros anjos. Porque a palavra de Deus diz que ele arrastou a terça parte dos anjos junto com ele. Foi na multiplicação do seu comércio. Todo mundo sabe, na escola a gente aprende sobre a multiplicação na matéria de matemática. E sabemos que cada vez que se multiplica mais, se aumenta cada vez mais o número. E foi isso que aconteceu com ele. Ele começou somente com a vaidade, se exaltando a si próprio. E já passou para a cobiça. E daí já passou para o orgulho. E daí já passou para o falso testemunho, para a mentira. E daí ele foi longe demais e não conseguiu mais se arrepender, queridos irmãos. Porque estamos aprendendo isso no vídeo de hoje? Porque por causa desses pecados que se iniciou nele, porque vimos que ele foi criado por Deus perfeito, ele tenta passar isso para nós hoje. Ele tenta, queridos irmãos, com que nós hajamos também com vaidade, achando que nós somos perfeitos, que nós somos belos, que nós somos incríveis e não precisamos de Deus, não precisamos adorar a Deus. Para que adorar esse Deus? Eu sou mais eu. Eu sou grande, eu consigo fazer todas as coisas. Eu sou perfeito, eu não preciso de Deus. A vaidade, queridos irmãos, é um pecado muito perigoso, que faz com que nós hajamos com idolatria para com nós mesmos e não para com Deus. Começarmos a olhar para o nosso próprio eu, para o nosso próprio corpo, para a nossa própria beleza, para a nossa própria inteligência. E deixamos de olhar para o Criador, e foi isso que aconteceu com ele. Ele tenta implantar em nós a cobiça, com que nós cobicemos as coisas dos nossos semelhantes, para assim quebrarmos com os mandamentos de Deus. Talvez hoje nós não cobicemos o trono de Deus, mas quando estamos cobiçando as coisas do nosso próximo, como diz em Êxodo, capítulo 20 em diante, estamos transgredindo os mandamentos de Deus, e é isso que Ele quer que nós façamos, porque Ele também fez isso.
E por fim, queridos irmãos, ele quer com que nós hajamos com orgulho. Porque o orgulho endurece o nosso coração e faz com que nós não nos arrependamos dos nossos pecados. Não nos humilhemos a Deus. Não nos prostremos diante de Deus. Quem assiste o canal que sabe, e eu sempre falo, segundo a palavra de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós somos fracos. Todos nós caímos. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos ser pecadores. Mas a diferença daquele que se arrepende do seu pecado, que confessa, que abandona, que luta contra ele. E quando nós agimos com orgulho, que ele coloca em nós, e que a nossa carne também produz, nós não conseguimos olhar para Deus. Nós não conseguimos nos humilhar. Muitas vezes sabemos que estamos errados, mas esse orgulho não permite que nós voltemos atrás. Isso aconteceu com vários na história. Um dos principais foi com Faraó, quando Deus envia 10 pragas, 10 oportunidades de arrependimento para ele. E o orgulho não permitiu que ele voltasse atrás. Ele viu que esse Deus, o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, era o único Deus verdadeiro. Mas o orgulho não permitiu que ele voltasse atrás e se arrependesse e exaltasse o nome de Deus. E até que foi a ruína dele. E isso o diabo usou contra ele e tenta usar contra nós hoje também, queridos irmãos. Principalmente com nós, os cristãos. Mas por isso estamos aqui, queridos irmãos. Por isso estamos aqui com a palavra de Deus em mãos para aprender os ensinamentos de Jesus. Esse assunto é muito importante, entendermos o caráter do diabo, entendermos que Deus criou ele perfeito, que Deus deu várias oportunidades para ele e ele não se arrependeu. Entendermos quem ele é hoje. Ele é um acusador, ele acusa os seus irmãos, ele acusa os servos de Deus. E ele usa as pessoas para fazer isso. Entender que ele é um adversário já morto, já destruído, não há mais salvação para ele, ele já é um derrotado. E que tem pouco tempo para ele aqui na terra. E tudo que ele quer fazer é com que nós façamos aquilo que ele fez, que é o seu primeiro pecado, a vaidade, o resplendor, a formosura. O seu segundo pecado, cobiçar. E o seu terceiro pecado, o orgulho, o falso testemunho, o quarto, e aí por diante. E ele quer colocar isso em nós, para que nós também nos afastemos de Deus. E assim ele vibra, ele se alegra, ele fica feliz quando nós transgredimos e magoamos a Deus e trazemos a ira de Deus sobre nós. Mas nós estamos aqui com a nossa bandeira em mãos, a bandeira de Jesus Cristo, nos preparando para a volta, não permitindo que as pessoas não saibam da verdade. E quem estiver aqui no canal, se você estiver assistindo os vídeos do canal, você vai conhecer a verdade de Jesus Cristo. E você vai ser liberto, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que nós precisamos, queridos irmãos. É isso que nós queremos, estar em pé quando Jesus voltar. Esse é o seu desejo? Se for o seu desejo, vamos orar juntos. Vamos agradecer e louvar e exaltar o nome de Deus por isso. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado por esse tema maravilhoso aqui que aprendemos um pouco mais sobre o caráter do diabo. Vimos, pelo teu amor, pela tua bondade, que o Senhor o criou perfeito, perfeito nos seus caminhos, desde o dia que ele foi criado. Mas por causa, Senhor, da vaidade, da cobiça, do orgulho, ele se afastou de ti e não aceitou o teu chamado de misericórdia, não aceitou o arrependimento, Pai. Ele podia ter se arrependido e ele não aceitou. E depois disso ele destruiu com vários outros anjos, levou outros à perdição e se transformaram agora em demônios que vivem aqui nessa terra para derrubar os teus filhos. E é isso que ele tenta passar para nós hoje, querido Deus. Mas estamos aqui com a tua palavra em mãos, com a tua bandeira levantada, para dizer que nós servimos a ti, que nós queremos conhecer a verdade e que nós queremos viver essa verdade. Nos ajude a não ficarmos alheios a tudo isso, nos ajude a entendermos, Pai, o grande conflito que há entre o bem e o mal. Sabemos que o diabo não tem poder nenhum contra ti,
e contra os teus filhos, se estão agarrados a ti, ele também não tem poder nenhum. Que nós possamos estudar a Bíblia, que nós possamos orar, que nós possamos clamar pelo Espírito Santo, que nós possamos pedir a ti que o Senhor te arranque o orgulho do nosso coração, a vaidade, a cobiça, que foram os 3 primeiros pecados que ele cometeu e que ele tenta passar para nós hoje. Arranca isso do nosso coração, querido Deus. Por favor, eu imploro, eu peço, eu suplico isso por mim, pelos irmãos que estão aqui também nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã. Em nome de Jesus, no teu poder. Amém. Queridos irmãos, bati aqui no tripé da câmera, meio empolgado aqui com a oração. Queridos irmãos, se vocês gostaram do vídeo de hoje, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque tudo isso ajuda com que o canal cresça cada vez mais, queridos irmãos. Se o Espírito Santo tocar o coração de vocês, façam isso, passem essa mensagem adiante também, considere ser um membro aqui do canal. Por a partir de R$ 7,99 você se torna um membro, abençoa a obra aqui e ainda você ganhará um brinde, querido irmão. Entrando em contato comigo, você receberá uma Bíblia missionária. O nosso trabalho aqui, queridos irmãos, é voluntário. Eu saí do meu trabalho para fazer a obra de Deus. E tem pessoas, tem anjos que Deus colocou no meu caminho que estão abençoando essa obra. Pense nisso, ore a Deus também. Uma boa noite a todos, uma boa tarde, uma boa manhã. Fiquem todos com Deus.